Bem, primeiro período de Ciências Biológicas, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. A nossa quinta aula, né, o nosso quarto encontro remoto, hoje, 18 de maio, e eu, professora Mariana Godinho, vamos iniciar nossa aula e nosso tema hoje é bioética global. Todo mundo vendo direitinho? Eu perdi aqui a tela da imagem de vocês, peraí. Aí, agora sim. Que eu tinha, deixa eu colocar menorzinho. Agora sim, eu não tinha aberto aqui o rostinho de vocês para eu poder ver. Bem, então, por várias vezes, né, nas nossas aulas, foi possível abordar alguma coisa relacionada à pandemia, né, e aplicado aqui a nossa disciplina. E hoje não vai ser diferente, tá? Nós vamos falar aí sobre uma, vamos dizer assim, como se fosse uma nova vertente da bioética que surge já na década de 90, que é chamada bioética global. E aí, eu já postei essa aula para vocês lá no AVA também, só que eu peço que vocês me desculpem o errinho, porque eu coloquei lá a aula número 4, mas na verdade já é a aula número 5, tá? Então lá tá a aula 4, tem bioética, depois eu vou entrar lá e vou alterar. Bom, então, se vocês forem procurar definições de bioética global, vocês vão encontrar vários textos, várias referências, tá? Mas nós já falamos um pouco sobre o que é bioética. Alguém sabe me falar aí o que é bioética? Deixa eu tampar aqui, esse pedacinho aqui, pra vocês não colarem. Quem fala pra mim? O que é bioética? Oi, 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 sem medo. Ih, cadê vocês? Meninos, estão me ouvindo não? Ué, vocês não estão me ouvindo não, gente? Estamos ouvindo. Ah, Oh, uai, que medo é esse aí, gente? Vamos lá. Ah, não, você sabe o que é bioética, uai. Fala aí pra mim. O que vocês acham que é bioética? Ninguém dorme não, ó. São 9 da noite, porque todo mundo acordado. Vamos lá. Fala pra mim com as palavras de vocês. Não tem erro, não tem certo, não tem errado. O que vocês entenderam até agora que é bioética? Vou falar nome, hein? Vou pedir pra responder, hein? Ah, não, vocês estão muito tímidos, gente. Que isso? eu e o João, a gente vai deixar a oportunidade para os calouros. A gente já fica quietinho, que a gente, né, já falou muito. Ah, tá, Natália. Gostei da sua. A gente vai deixar a oportunidade, a gente vai deixar a oportunidade para os calouros que estão entrando agora, entendeu? Eu e o João já são pé de casa, ninguém precisa ouvir nossa voz. Hum, Então tá enjoado de nós já. olha só, gente, dou conta. Vamos lá, Eric, Natália, fala um pouquinho aí, Natália, já que você já quebrou o tabu de falar aí, ó. João, velho de casa, como a Natália falou. Nós é velho já. Ih, nós é muito velho. Ai, gente, que preguiça, ó. Olha só, hein? Depois a próxima pergunta vai ser mais difícil. Eu acho Meninos, sim pode falar. que a bioética é um ramo que tende a defender a dignidade da vida humana em todos os seus ramos, a fim de garantir essa dignidade do homem, garantir os seus direitos, para que nada fira sua integridade. Olha só, tá vendo? Aí, por que você demorou para responder? Respondeu bem Tenha direitinho. vergonha. É isso mesmo, não precisa ter vergonha, não. Nós estamos aqui para isso mesmo, né? Para conversar, para falar, para errar, né? Também. E para poder corrigir, porque muitas vezes a gente acaba com o erro, a gente acaba aprendendo, né? Muitas vezes com o erro a gente aprende, na verdade.
Mas é isso mesmo que a Stephanie comentou aí, né? A bioética ela é um ramo da ética e que visa, né, cuidar de tudo e da integridade de todos os seres vivos. Bom, mas como que surge a bioética global? Esse nome, bioética global, dá para a gente entender ele bem ao pé da letra mesmo, é a bioética do mundo, bioética do globo, pensando globalmente. Então, essa bioética, ela surge a partir, ela surge a partir da globalização. Por quê? O que acontece? Com a globalização, as tecnologias, os contatos, os acessos, o comércio, né, ele se tornou sem fronteiras, vamos dizer assim, né? Foi muito bom, foi um grande avanço, né, para o mundo inteiro, né, para todos os países do mundo, todo mundo ganhou muito com a globalização. Eu lembro que quando eu era criança, as tecnologias que nós tínhamos disponíveis eram muito poucas. Quando você chegava numa loja para comprar brinquedos, você tinha lá a bola, um quebra-cabeça, isso e aquilo e outro. Coisinhas simples. Agora hoje, quando você chega numa loja de brinquedo, você encontra muitos brinquedos com sons, brinquedos que emitem sons, frases, palavras em inglês, até em chinês, coreano, luzes, pisca, mexe, robô. O que é isso? Tecnologia, né? Tecnologia que chegou e que chegou acessível a todo mundo. Eu falei de brinquedo porque é uma coisa muito fácil da gente ver, mas vamos comparar aí com os aparelhos celulares, né? Há 2 décadas atrás, celular, né? Na verdade, não existia aparelho celular, existiam telefones sem fios e algumas tecnologias de telefone via satélite, né? Telefone sem fio via satélite, que eram os celulares que a gente tem hoje, mas era só gente muito rica que tinha. Daí veio avançando, 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 e hoje você anda pela rua de qualquer cidade pequena e você encontra lojinhas com vários tipos de aparelhos celulares diferentes. Eu lembro que o primeiro aparelho que eu comprei com 2 chips, eu comprei em Belo Horizonte. Eu fui passear em Belo Horizonte já com o plano de comprar aquele aparelho, né? Isso deve estar fazendo aí, talvez, sei lá, uns 8 anos atrás. Mas era raro você encontrar um telefone de 2 chips para comprar aqui na cidade. Hoje, praticamente todos os aparelhos, eles têm essa tecnologia de 2 chips. Então, o que vai acontecendo? A globalização, ela trouxe um monte de coisa, especialmente as tecnologias. E aí, quando a gente fala das tecnologias, os avanços tecnológicos, aí vem as questões de bioética. Porque já comentamos em outros momentos das nossas aulas, toda vez que surge uma inovação, surgem problemas, consequências daquela inovação. E aí é necessário verificar, legislar, né, criar leis específicas e buscar ali dentro dessas tecnologias, dentro dessas inovações, o que é que está, né, dentro das possibilidades e dos cuidados com a vida humana, a vida animal e a vida do planeta, né? Então, a bioética global, ela vem após essa grande revolução que foi a globalização, então, após a década de 90, ela vem buscando e cuidando, né, desses aspectos éticos em torno das ciências, de um modo geral. Quando a gente fala assim, ciências da vida, né, como fala no slide, ciências da vida e da saúde, né? Então, são todas as ciências que, de uma forma ou de outra, estão inseridas, né, e influenciando a vida dos seres humanos. Então, o que acontece? Ela é como se fosse uma expansão da bioética, porque, como a gente viu lá nas aulas anteriores, a bioética ela vai passando por estágios, né? Aquela bioética que surge lá após a Segunda Guerra, com os clamores da comunidade em relação àquelas pesquisas com seres humanos que não tinham nenhum tipo de critério, nenhum tipo de cuidado, né? Ela é uma bioética completamente diferente dessa bioética que inicia nos anos 90 com bioética global e da bioética que nós estamos vivendo hoje, em 2020, né? E certamente vai ser diferente da bioética que vai ser vivida em 2050,
né, em 2030, em 2060. Por quê? Porque nós teremos outras tecnologias, nós teremos outras realidades, nós teremos outras condições ambientais, enfim, né? Vai ser tudo diferente. Então, a bioética, ela avança, ela evolui, ela amadurece, né? Vamos dizer assim, ela amadurece à medida que o tempo vai passando e que as novidades vão surgindo, as tecnologias. E aí, o que que acontece? O grande foco, a grande característica dessa bioética global, ela ainda, como fala aqui no último itemzinho aqui do slide, ó, ser mais interdisciplinar para que a nova ciência possa cumprir o seu objetivo e garantir a sobrevivência humana. Porque nós temos diversos, incontáveis avanços tecnológicos, muitos deles aumentam a sobrevivência humana, muitos deles trazem benefícios para a nossa vida, mas eles também têm consequências. Consequências que, às vezes, são tão graves que merecem até serem repensadas. Quando a gente fala, por exemplo, de uso de agrotóxicos, né? Os fertilizantes, os agrotóxicos e os defensivos agrícolas, né? Os inseticidas, de um modo geral, foram um grande avanço para a humanidade. Aumentou muito a produção de alimento. Porém, trouxe muitas consequências. Nós temos diversas espécies que foram até extintas graças ao uso dos defensivos agrícolas de um modo geral. Nós temos várias espécies que foram beneficiadas, né, e graças ao seu potencial de competição, elas ficaram superpopulosas e aí causaram outras consequências. Nós temos os danos à saúde, que muitos deles a gente não conhece claramente, né? Tem várias hipóteses aí de que os índices de cânceres na atualidade, eles podem estar correlacionados com o uso de agrotóxicos algumas décadas atrás, né? Então, os avanços vêm, são muito bons, mas eles também têm sempre um lado negativo, né? E aí, na teoria da bioética global, ela traz 5 situações que são muito importantes. Eles descrevem como se fossem 5 estágios que a população ela pode viver. Na verdade, seriam 5 estágios que qualquer ser humano da população vai estar enquadrado. Nós teríamos que ver qual a situação que nós nos enquadramos. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, a situação 1, que seria mera sobrevivência. É apenas a manutenção das necessidades básicas. Então, não tem nada de adicional. Né? Então, tecnologias e nada. Sobrevivência miserável. Seria, as sociedades estão sob os danos disseminados pelas doenças, pelas guerras, destruição ambiental, ações do homem. Então, seria, assim, uma sobrevivência no meio da miséria, né? Seria a definição. A sobrevivência idealista, que é a conivência da saúde, em contraponto com a doença que é inevitável. Porque o que acontece? Eu não sei se vocês já, em algum momento, já conversaram com algum enfermeiro, com algum médico, falando sobre a doença, ou o conceito de doença. Alguém já viu falar o conceito de doença? Sem medo, hein, gente? Sem vergonha. Vocês têm o Google aí também. Se quiser consultar também o conceito de doença, ler e me responder, pode. Não tem problema, não. Peraí, deixa eu mudar a minha pergunta. O conceito de saúde. O que seria saúde? Vai ser mais fácil vocês encontrarem a definição. Procurem no Google aí e quem me responder mais rápido vai ganhar meio ponto extra. Vamos lá, contando o tempo, ó, são 21 e 28. Quem responder mais rápido? Saulus, Opa! Quem vem tá do falando latim aí? Saulus, bom estado Stephanie? físico, isso. Bom Stephanie, estado peraí, físico, Stephanie, respira, vamos lá. saudação. Vai. Conceito de saúde. Vem do latim saulus, bom estado físico, saudação, relacionado a salvos, que é salvo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doenças ou enfermidades. Ótimo. Aí, ó, segundo a ONU, Organização
A Organização Mundial da Conheço. Saúde, desculpa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, então ela é o bem-estar físico, mental, né? Social e Social. não, e não simplesmente a ausência de doenças e enfermidades. A Isso. Celina tá falando que eu tô colando, mas essa da saúde eu colei, que a Mariana falou que podia olhar no Google, mas Pode, o outro eu não pode. colei, não. Não, mas eu falei mesmo, pode olhar no Google, sabe? Porque aí vocês ficam mais seguros para poder responder, dinamiza a aula e, ao mesmo tempo, é uma forma de aprender também, né? Eu não dou conta de acompanhar o bate-papo lá, não, gente. O que vocês estão comentando lá? Deixa eu ver. Ah, aqui, agora que eu vi, a Celina falando Stephanie da tá minha colando. cola. Aham. Bom, mas legal. O que eu quis trazer com isso aí? É porque o seguinte, é tão difícil falar assim, eu sou saudável. Sim, eu sou saudável, mas eu tenho algum problema, né? Então, é como fala aí a definição da OMS, né? Não é a ausência completa da doença, né? É o bem-estar. Mas aí é um bem-estar, mas ele é um bem-estar global. Você tem que estar com bem-estar físico, psicológico e social. Agora, gente, vamos pensar nessa definição de saúde aí. Será que todo mundo está saudável hoje? Você tem um bem-estar físico, você tem um bem-estar mental e você tem um bem-estar social? Será? Quem aqui pode dizer que está 100% bem-estar físico, mental e social? Difícil, não é? Todo mundo tem, assim, alguma coisinha que pode melhorar em cada um desses aspectos, não é verdade? Vamos expandir essa pergunta nossa aqui. Vamos pensar numa pessoa que mora numa capital, um São Paulo da vida, né? Uma cidade que você tem muita poluição atmosférica, você tem muita poluição sonora, você tem as questões sociais são muito mais agravadas do que numa cidade pequena, né? Imagina uma pessoa que mora perto da Cracolândia, não precisa estar lá não, mas perto da Cracolândia tem residência também, né? Então, assim, o ambiente social ali é complicado, né? Então, assim, você tem muitas situações em que a sua saúde ela não está perfeita, porque tem outros fatores que estão influenciando aquilo. Então, às vezes, a sua saúde física tá boa, mas a sua mental não tá legal. Ou às vezes a sua mental tá boa, mas a sua física não tá legal. Ou então é a sua social que não tá, né? Então, o que que acontece? Essa ideia da bioética global, ela pensa no mundo como um todo, né? Então, a bioética global, ela pensa na natureza, né, que é o meio ambiente, ela pensa no mental, ela pensa no físico, ela pensa no social, né? É uma visão holística, é uma visão ampla, né? Tentando cuidar de todos os aspectos que o nosso planeta precisa, tá? Então, por isso aqui, ó, é, é a conveniência, é o equilíbrio, né? Entre a doença, né? E entre a saúde, que você consegue evitar certas doenças, né? E você consegue cuidar de si mesmo tendo algumas doenças e mesmo assim você conseguir manter o seu bem-estar, né? A, a quarta opção seria sobrevivência irresponsável, que é o quê? O consumo excessivo, o estímulo excessivo, o estímulo à superpopulação, né? A degradação da biosfera, o empobrecimento dos miseráveis. Gente, se sentiram aqui no 4? Quem se sentiu aqui no 4? Eu tô mergulhada nessa 4 aqui, ó. Né? Hoje nós estamos quase que assim, não é verdade? Vocês concordam comigo? Consumo excessivo, Sim. estímulo excessivo ao crescimento no planeta, degradação ambiental e o pobre cada vez mais pobre, né? Cada vez mais excluído, cada vez mais, né, coitado, sofrendo, porque nós não somos ricos, né?
Mas nós não estamos na classe dos miseráveis, graças a Deus não estamos na classe dos miseráveis, mas a gente esquece deles, né? Nós temos aí, eu não sei falar para vocês hoje qual que é o índice de pessoas miseráveis no mundo, né? As pessoas miseráveis são aquelas pessoas que vivem na miséria mesmo, aquelas pessoas que não têm a alimentação garantida para todos os dias, né? Essa é uma das definições para uma pessoa miserável. Então, são aquelas pessoas que vão dormir e não sabem o que elas vão comer amanhã, né? Nós, às vezes, a gente vai dormir e pensa assim, eu queria comprar essa roupa, talvez eu tô mais apertado, não sei se esse mês eu vou conseguir pagar minha faculdade, ou a minha conta tá negativa, ou tenho medo de perder meu emprego, né? Mas tem gente que deita e não tem nada para comer em casa e também sabe que amanhã não vai ter nada para comer em casa, né? E depois, quem tiver curiosidade de dar uma pesquisada, tem muita coisa na internet que vocês podem encontrar fazendo associação entre os impactos ambientais e o aumento da pobreza, tá? E nós vivemos também numa realidade que é o seguinte: o rico, o milionário, né, ele tem um alto índice de desperdício, de consumismo, né, e tal, enquanto que o miserável, ele, né, ele não tem nada. Então, assim, é uma discrepância muito, 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 muito grande. Eu associo, por exemplo, aqui na cidade de Manhuaçu, quem conhece a nossa cidade, quem mora aqui, vocês talvez já tenham ido ali no bairro Alfa Sul. O bairro Alfa Sul é um bairro assim que eu olho ali, eu fico às vezes chocada. Você tem algumas ruas ali que fica perto daquele bairro Campo de Avião. Você tem ali casas, mansões, mini mansões, casas muito boas, de famílias com um poder aquisitivo considerável bem alto e tal. E 2 ou 3 ruas depois, você tem um bairro com a pobreza e um índice de miséria muito alto. Muitas vezes você passa na rua, você tem famílias inteiras coletando lixo, né? Animais na rua, né? Cavalo se alimentando ali, que são das pessoas que moram ali. Então, assim, você tem, num salto de poucos metros, você vai do consumo excessivo à miséria excessiva, né? E a gente vê isso por todos os lados que a gente anda hoje, né? E essa vivência que nós estamos tendo aí da pandemia, né? Ela tem trazido esse tipo de questionamento, né? Também tem aberto nossos olhos um pouco mais para essas pessoas que precisam dessa atenção, né? E o último seria a sobrevivência aceitável, que é a meta da bioética global, que é um estado em que todo mundo teria a garantia da dignidade humana, né, dos direitos humanos universais, o direito à saúde. E essa restrição moral da fertilidade humana, né? O que é isso? Nós precisamos, sim, fazer um controle de natalidade, né? Mas nós sabemos que tem alguns lugares no mundo que esse controle é imposto, né? Não é isso que a bioética busca, né? Ela busca um controle orientado, um controle planejado. Então, peraí, eu tenho condição de ter um filho, eu posso ter um filho, o que o meu trabalho, minha renda me permite? Hoje, hoje não, né? Todo mundo sabe, vocês têm família, vocês sabem, criar uma criança não depende só de dinheiro, você tem que educar a criança também. Mas você também não tem que ter só amor, né? Você fala assim, não, eu vou dar amor para ela, não vou dar mais nada. Uai, não, né? Você tem que dar uma roupa, você tem que dar um alimento, você tem que dar uma saúde, né? Então tem muita coisa que você precisa sustentar, né? Então essa ideia da restrição moral da fertilidade é a partir da informação, da seleção, né? Do acesso ao conhecimento para poder a escolha ser feita, ok? Vamos lá. Meu slide deu uma travadinha aqui. E aí, o que acontece? A sobrevivência humana, ela vem sendo atacada
todos os dias, né? Porque a gente sabe o seguinte, nós precisamos trabalhar, o, nós, todo o mundo precisa movimentar porque é o dinheiro que gera o mundo, o dinheiro que faz tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, é justamente o capitalismo que está destruindo o mundo, né? Porque a industrialização e os impactos ambientais que vieram da industrialização, eles são gigantescos. E a gente sabe que o planeta não dá conta de manter isso tudo, né? Então, assim, a vida, a vida humana, ela mesma está destruindo o próprio planeta, né? E o dinheiro, que é o segundo item, a sacralidade do dólar. O dinheiro, ele é muito importante. Todo mundo precisa de dinheiro. Vivemos num país, né, capitalista, então nós temos que circular dinheiro para ter todas as coisas, temos que trabalhar. Mas a gente tem perdido esse controle, né? E com a pandemia, está surgindo muito esse questionamento, né? Saúde ou dinheiro? Né? O que eu faço? E todo mundo fica meio nessa, né? Porque a gente sabe que se a gente largar tudo e parar tudo para cuidar da saúde global, como é que vai ficar a nossa questão financeira? Ah, então vamos continuar trabalhando e não estou nem aí para o restante, mas e o meu pensamento global, né? Então, nós temos que encontrar esse equilíbrio aí. E é justamente isso que os nossos governantes estão tentando encontrar, né? É um limite entre as atividades humanas serem mantidas e o controle, né, do contato com esse vírus também ser mantido no ponto que poderia, as pessoas que tiverem necessidade conseguiriam ter acesso a essas informações. Então, o que acontece? Pelas várias definições que vocês vão encontrar de bioética global, né, vocês vão ver então que é esse pensamento holístico, né, esse pensamento como um todo no planeta, desse cuidado, né, que nós temos que ter comigo, com você, com todos e com o planeta. E aí tem uma definição do professor Potter, né, que é um dos primeiros pesquisadores e um dos pesquisadores mais importantes do mundo em relação à bioética, né, ele diz: as pessoas que se preocupam com a sobrevivência global da espécie humana em longo prazo devem estar cientes da relação entre o aumento da população, o esgotamento de recursos, as guerras étnicas, as guerras religiosas, atuais e as futuras, né? E o dólar. Quando ele fala dólar, ele não fala só do dólar, só o dinheiro norte-americano, né? Ele fala do dinheiro como um todo, né? Que impulsiona o mercado, né? O comércio, tanto de armas quanto de combustíveis, e traz tudo isso para esse conflito. Ele nem cita, né? Mas também tem as drogas, né? Que também são muito importantes. Porque o narcotráfico também ele tem um grande papel econômico no mundo, né? Ele tem um grande papel social, né? E reticências. Bem, aí aqui uma imagenzinha, né? Do nosso planeta. Dever da bioética global desafiar o pensamento econômico, né? Porque é justamente esse pensamento que coloca em risco a sobrevivência humana aceitável. Aquela sobrevivência humana aceitável a gente falou lá na definição anteriormente, né? Que seria uma condição assim, que todo mundo tenha um acesso mínimo a tudo, né? Essa é a ideia da bioética global. Então, se a gente for olhar hoje, a bioética global ela não está satisfeita, né? Por quê? Porque a gente tem milhões de miseráveis no mundo e a bioética não quer isso. A ideia é que todo mundo tenha o mínimo necessário. Bom, coloquei aqui algumas definições de ética, ética no ambiente, ética social, ética capitalista. Não vou ficar falando, porque eu quero chegar num outro slide que está mais aqui na frente. Eu quero falar com vocês, depois eu volto nisso aqui na hora de gravar a aula para vocês. Aí eu volto nesses pontos aqui e repasso isso, tá? Que eu quero chegar aqui, ó. Aqui. O que acontece? Quando vocês veem essa imagem aí, o que vocês me falam que vocês estão enxergando aí? O que vocês estão vendo nessa imagem? É o nosso cis
No solar. Termina com tema. Isso, Stephanie. Sistema Muito solar. bom. Nosso sistema solar, né? E quando a gente estuda bioética, é muito importante a gente enxergar. Ah, gente, ó, Plutão tá aqui. Eu peguei essa imagem na internet, mas você sabe que hoje Plutão nem é planeta mais, né? Ele foi retirado, né? Bom, mas quando a gente olha isso aqui, nós estamos vendo aqui vários planetas. Aí botei uma cola aqui pra gente não errar, tá? Porque até eu mesma, vira e mexe, eu confundo a posição de alguns, principalmente esses mais cá de baixo. Mas aí a gente tem, ó, Mercúrio, Vênus, depois Terra. Aqui do ladinho a Lua, né? Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Bom, o que eu quero que vocês vejam aqui nessa imagem? Alguém sabe me falar por que que só na Terra a gente tem a vida nas características que a gente tem hoje? E Stephanie ganhou meio ponto, né? Quem me falar pelo menos um fator que proporciona a vida na Terra ganha mais meio ponto. Oxigênio? Água. Opa, quem falou aí? Depende de qual. Eu falei oxigênio. Ah, oxigênio. Algum fator que possibilitou a vida na Terra. Eu Celina falei falou água. oxigênio. Eu diria que é o equilíbrio. Não é nem quente, nem muito frio. Ah, muito bom. Eu não vi quem tá falando. Eric? É o João Vitor. Ah, João. Tá. Então, peraí. Deixa eu ver aqui. O João acertou esse equilíbrio de temperatura, né? A Celina, né? Que tinha falado também, né, Celina? Falei. Deixa eu achar você aqui. Também. Ah, tô anotando aqui no meu caderninho, gente, senão depois eu esqueço, tá? E a Celina. Ótimo. Mais alguém fala outra coisa? Eric, você tinha Água. falado? Não, eu ia falar, só que não deu tempo. Ah, fala aí, Eric. Eu falo mesmo que o João, porque essa distância, não tão distante do Sol, mas também nem tão perto, ou seja, o equilíbrio na temperatura. Mas ele falou à frente. Ótimo. Mas isso aí, você complementou com mais uma informação importante, correlacionando com a distância. Então, e por que a gente fala tanto de marcianos, hein? Quando vai cogitar a vida com seres assim maiores e tal, sempre fala marciano. Porque é um planeta que não está tão longe da Terra e, segundo o cálculo, seria na área, digamos, aceitável para a vida, de temperatura, não muito distante, nem muito perto do Sol. Isso aí. Opa, acabei voltando demais. Isso aí, né? Que Marte seria entre os planetas, né? Entre os outros planetas do nosso sistema solar, seria um planeta assim que tem mais características que se aproximam das características da Terra, né? Então seria um pouco mais favorável para a vida, uma vida mais similar à nossa, não que seja uma vida igual, né? Que seres vivos com o mesmo formato e tudo é um pouco provável. Mas enfim. Então, o que acontece? A grande sacada, né, da visão dessa bioética, essa nova visão da bioética em relação ao nosso sistema solar, é porque nós viemos de uma sociedade que era geocentrista. O que é isso? Eles viam a Terra como centro e tudo estava ao redor da Terra, né? Aquela primeira teoria, que é a teoria do geocentrismo. E aí depois, quando falou-se que a Terra era redonda, o povo ficou louco, né? Não acreditava, era mentira. E depois, quando descobrimos, né, e foi confirmado que o Sol era o principal astro, né, e que os planetas giravam ao redor do Sol, isso também foi outro boom, né? A igreja não concordava, queria, né, excomungar. Foi Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, né? Teve que falar lá em praça pública, desmentir a teoria dele, né? Senão ele seria enforcado em praça pública, né? Enfim, tem várias histórias aí nesse meio aí, né? Então a gente vem de uma história, né? A gente herdou, isso tá meio que no nosso sangue, que
o planeta Terra ele é o centro. Mas a visão da bioética global não é essa. A visão da bioética global é a gente enxergar o nosso planeta como mais um. Dentro desses aqui, nós somos só mais um. E a gente deu a sorte de estar nesse lugar com essas condições que vocês já citaram para mim aí, que é a disponibilidade de calor, né? A disponibilidade de água líquida, que justamente por causa do calor não ser tão extremo, a nossa água é líquida. E se fosse muito frio também seria congelado, né? Como é o caso de Netuno, de Urano, né? Que não tem água líquida. Enfim, a disponibilidade do oxigênio que vem na Terra um pouco mais tarde, nós vamos falar como o oxigênio surge quando a gente fizer a botânica, tá? Então, a Terra, ela tá num contexto que possibilitou a vida, então nós ganhamos isso de presente e nós tínhamos que cuidar disso melhor, né? Aqui é uma imagem da Via Láctea, isso aqui seria o nosso Sol, vocês estão vendo a minha setinha aí, né? Isso aqui seria o nosso Sol e aqui a Via Láctea. Como essa galáxia, os cientistas concordam e acreditam que existem milhões de outros, aqui mostrando o universo com centenas, milhões de outras galáxias, com milhões de outros sóis e outros sistemas solares. Então, isso traz para nós uma visão de como nós somos pequenos, como nós somos nada dentro desse universo, né? Tem uma associação que diz o seguinte, que se a gente pegasse um punhado de areia e nós conseguimos contar quantos grãos de areia a gente tem nesse punhado, a gente conseguiria fazer uma associação do número de sistemas solares que existem no nosso universo, né? É incontável. Então, por que só na Terra tem vida, né? Por que em outras galáxias não pode existir? Na verdade, isso aí é uma questão super complexa, que nem vem ao caso no momento. Mas o que eu quero trazer para vocês no finalzinho dessa aula hoje, falando de bioética global? Que nós não somos nada, gente, tá? Nós, olhando aqui esse universo aqui, tá? Olhando aqui a nossa galáxia, voltando aqui, né, nossa galáxia, nosso Sol, que é muito maior do que nós, tá? O planeta Terra, e a gente tem outros, se for em questão de magnitude, a gente tem outros planetas que são maiores, entendeu? Então, assim, nós temos que entender, e aí chega no planeta Terra, ali tem um pedacinho aqui, né, que deve ser a América do Sul, América do Norte lá em cima, América do Sul aqui embaixo, não sei se dá para vocês verem aí. Aqui é América do Sul, Brasil tá aqui um pedacinho, Minas Gerais ali, e nós somos o que? Nada, tá? Nós não somos nada dentro desse universo. Então, aí vem a questão. Se nós não somos nada, nós somos só um pontinho, uma pessoa que vive aí 80, 90 anos, no máximo 100 anos, cento e pouco estourando, dentro da vida do planeta, que são 4,5 bilhões de anos, vida do universo, né? Formação do nosso universo, 4,5 bilhões de anos. O que é 100 anos dentro de 4,5 bilhões de anos? Aí a gente entende que nós estamos aqui só de passagem e que nós estamos cuidando muito mal de um planeta que está nos cedendo moradia, que está nos cedendo espaço, né? Então vamos refletir um pouco sobre isso, tá? Pensar na nossa responsabilidade dentro da bioética global. O que nós podemos fazer para melhorar um pouquinho nosso mundo, nosso ambiente, nosso bem-estar e até mesmo melhorar a vida de outras pessoas. Porque quando a gente cuida melhor do nosso planeta, a gente acaba cuidando também da vida das outras pessoas.